seja bem-vindo a mais um Toda Beleza. E o assunto de hoje vai ser como se preparar para a maternidade. E para isso, nós temos duas convidadas super especiais, que é a Rafaela, que é enfermeira obstetra, e a Paola, que ela é mãe de duas crianças maravilhosas, blogueira, né, que sempre posta a vida com os filhos. Muita gente tem dúvida, né, Rafaela, de como se preparar para esse momento, principalmente as mães de primeira viagem, né, Paola? Que a Paola passou por isso duas vezes e é muito difícil, né? Eu acho que quem tá naquela coisa assim, como que vai ser, como que eu me preparo? Sim. E hoje em dia tem pessoas especializadas para ajudar as mães nesse momento, então. Tem pessoas especializadas, graças a Deus, né? Porque quando a gente fica dependendo de vó, tia, essas opiniões alheias às vezes acaba atrapalhando. Também sou mãe, eu já estou nesse ramo de ajudar muitas mamães desde antes de eu me tornar mãe. Então, eu já tenho esses dois lados, né? De ajudar a preparar os casais e também de como foi a minha maternidade. E é sempre desafiador, né? Porque a gente sempre espera e sempre quer ser a melhor e não pode errar nunca, mãe, né? Então, os primeiros medos que a gente tem é, mesmo quando a gente quer engravidar, a gente se depara com a gestação e a gente fala, e agora, né? O que será da minha vida? É verdade. Porque a gente perde um pouco o time, né? Do que eu faço, do que eu vou fazer e como vai ser depois da chegada do meu bebê. Então, é por isso que o ideal é você se preparar durante a gestação para os novos desafios que vai acontecer na sua vida. Muitas mamães também têm medo do parto, né? Qual é a via de parto que vai ser escolhida? O que é melhor para aquela mãe? E a amamentação, será que ela está se preparando para aquele momento? É muito importante que você tenha todo esse amparo nesse momento para que a gente consiga... Muita gente acha que a amamentação é só depois que nasce, né? Pelo contrário. Verdade, não. E tem que ser preparado sempre antes. Desculpa, imagina. Na verdade, o corpo em si, você não tem que preparar. Não é a mama que a gente prepara, é a cabeça. Porque os desafios vêm depois. A mama, ela já se prepara durante a gestação. A gente tem na nossa mama alguns carocinhos que eles soltam uma lubrificação natural para preparar aquela areola, aquele mamilo. Então, você não precisa passar nenhum hidratante, nem deve passar sabonete, essas coisas para se preparar para a amamentação. Não precisa usar nenhuma concha de silicone, nada que vá fazer protrusão do seu bico, porque as mães que não têm o bico do peito para fora, elas têm um pouquinho de receio, né? Como será que eu vou amamentar? E o bebê, ele não precisa do bico para ele mamar, ele só precisa pegar corretamente a mama para que ele consiga retirar a quantidade suficiente de leite. Então, não existe nenhum preparo para que você faça nesse momento, você só precisa se preparar para o depois. O que é uma pega correta, né? Quais são as chances de você ter alguma complicação na amamentação, que são as lesões, que muitas mães deixam de amamentar por conta dessas lesões. E basta uma mamada para isso acontecer. É bem difícil. Então, depois que acontece, muitas mães deixam mesmo de amamentar, porque a dor é insuportável. Insuportável. E o problema maior é que os hospitais, a maioria, agora até estão se conscientizando mais, mas eles não preparam a gente para esse momento. Então, eles entregam o bebê para você e você fica lá, e agora? Né? E agora? E não vem com manual, né? E aí você pega, às vezes pega só a pontinha do bico, não pega a auréola toda, aí fica aquele sofrimento, não tenho bico, eu tenho bico demais, você não sabe o que você faz. Eu fiquei meio perdida. A amamentação precisa ser aprendida, tanto pela mãe quanto pelo bebê. Então, o bebê, ele já tem muita coisa que ele precisa aprender, né? Ele precisa aprender a respirar, precisa aprender a chorar, aprender a fazer cocô, fazer xixi e também precisa aprender a mamar. Então, a gente tem todas essas dúvidas, esses medos e esses receios, mas muitas mamães só pensam nisso depois que ganham o bebê. Então, o ideal é se preparar antes, porque tem muita coisa que você não sabe que deveria e que faz muita diferença na sua amamentação. Realmente, machuca mesmo. Eu passei 10 dias sufocantes que eu contava até 10 para colocar, que era realmente muito difícil, mas passa. E tem como prevenir isso? Para que não aconteça todo esse desgaste, porque nem você falou mesmo, muitas mães deixam de amamentar por conta, né, daquela dor, do desconforto. Então, é possível prevenir? É possível se preparar, né? Não é um preparo na mama, é um preparo de informações. Como ela falou, doeu 10 dias, mas depois passou.
todo mundo, culturalmente, a maioria das mães tem essa crença, tipo, tem que doer porque precisa calejar o seu mamilo. E na verdade não, a amamentação sem dor é possível, desde que você saiba que começou a doer um pouquinho, já tem algo errado, entendeu? O mamilo, ele fica um pouquinho sensível nesses primeiros dias do pós-parto, porque você nunca teve aquele estímulo de sucção a cada 2 ou 3 horas. Então, ele fica mais sensível, mais dolorido. Mas ele não vai ter lesão se você tiver com a pega correta, né? Então, por isso que esse ajuste tem que ser feito logo no início. E no hospital, como você bem mesmo disse, que não tem, as meninas não têm um preparo, ou hoje em dia tem mais atenção, mas demanda muito tempo você ficar em uma mamada. As primeiras mamadas do bebê, ele costuma ficar mais de 30 minutos mamando. E a rotina hospitalar, as meninas não dão conta de acompanhar a sua mamada até o final. Eles chegam lá, entregam o bebê para você, posicionam no peito, e aí, como você não sabe de nada, né? Por isso você que continua é bom, importante a amamentando. consultoria hoje, eu acho. Muito importante. Sim. Eu me arrependo, acho, dos 2 filhos, até porque um filho é sempre diferente do outro. A gente acha que vai acontecer tudo igual. Não tem nada igual. Não, é totalmente diferente. E eu realmente, assim, ainda estava um pouco fraco, né? Essa coisa de... A gente não entendia por quê. Por que eu vou contratar, né? Agora eu vejo a importância realmente que tem de contratar uma pessoa especializada, porque a gente sobrevive de palpites, né? Sim. Infelizmente, é tudo palpite o tempo todo. E cada um fala uma coisa, totalmente diferente. E aí a gente que tá mãe de primeira viagem, a gente fica perdida. E agora eu faço isso? Aí a gente vai tentando tudo vai dando errado. Aí você acha que a mãe ruim é você ainda. E nessas horas de dor e sofrimento, você tenta realmente tudo. Sim. Se falaram pra você que passar a casca da banana no peito vai melhorar a cicatrização, você vai passar a casca da banana, Eu entendeu? dormia com ela no E tem gente Olha, que é meio de fala, contaminação, viu? Isso que o marido é médico. Imagina se não fosse. Não, e muita gente fala que antes da gravidez você tem que passar aquela bucha vegetal também para ir preparando. Tem muita coisa que a gente ouve que antigamente... Apertar o bico do peito. Eu acho isso um absurdo, mas é coisa de antiga, né? É coisa antiga, não existe nenhum preparo da mama. Na verdade, quanto menos você fizer, melhor é. Porque todas as vezes que você prepara a sua mama com essa bucha vegetal no banho, você está fazendo um atrito, então está abrindo brechas para possíveis lesões. E geralmente acontece lesão antes do parto, porque a mãe quer ficar esfregando o peito e aí, assim que o bebê nasce, aquele peito já está super sensível. E aí, na primeira sucção, já machuca. Com certeza. E aí, para a mãe mesmo. conseguir amamentar depois, de 2 em 2 horas, de 3 em 3 horas, é muito difícil. É muito difícil. Gente, o papo tá muito bom, mas eu vou chamar um breve intervalo e não saiam daí, que o Toda Beleza volta já com mais dicas para vocês, mamães. E não sai daí. Olá, Toda Beleza está de volta e o assunto de hoje é sobre como preparar as mamães, né, para a vida de amamentação, pós-parto, né, toda aquela parte, né, ali de preparação mesmo, né, Rafaela? E você trabalhando como consultora, quais são os seus serviços assim que você oferece, né, para os seus pacientes, clientes? Como que funciona esse serviço? Eu tenho desde cursos preparatórios para o casal, para a chegada do bebê, né, onde eu ensino tudo sobre amamentação, anatomia da mama, quando ocorre a descida do leite, o que é o colostro, quando que vem esse leite materno, que acontece a pojadura, por que as suas mamas ficam tão doloridas, o que você faz nesse momento. O que a gente pode fazer para evitar as lesões na mama, o que eu posso usar, o que eu não devo usar, algumas coisas do enxoval, as técnicas de banho. Eu ensino o pai dar banho, porque eu consigo trazer esse pai para perto dessa mãe, né, no pós-parto, porque muitas vezes a gente fica muito chata no pós-parto e a gente acha que sabe tudo, que a gente consegue dar conta de tudo. Então, a gente precisa trazer esse pai mais para perto. Então, algumas responsabilidades eu sempre deixo para o pai e a mãe aprende somente a responsabilidade da amamentação, que já deixa ela super esgotada, né? É muito gostoso amamentar, desde que você não tenha esse período das lesões, né? Porque quando a gente começa a sentir dor, começa a ficar um pouco desgastante. Então, aí a gente fala sobre cólica, sobre o arroto do bebê,
que não é necessário arrotar em todas as mamadas. Muitas mamães ficam lá batendo nas costas do bebê horas para que ele arrote. Então, a cólica, quando que ela começa? O que você pode fazer para você evitar essa cólica? Como amenizar? Se a alimentação interfere na cólica do bebê? Tenho também as consultorias de amamentação logo após a chegada do bebê ainda na maternidade ou na casa da mãe. Trabalho com a laser terapia, que melhora e potencializa a cicatrização dos mamilos, então restabelece mais rápido essa amamentação. É mais ou menos isso. Eu apresento esse mundo da pós-maternidade para esses pais antes do bebê chegar. Sim, e isso é muito importante, né? Porque muitas mães de primeira viagem não fazem ideia, né, do que fazer. Não fazem ideia. E é muita coisa. E é né? muita coisa. A gente olha e fala, meu Deus, é meu. E agora? E agora? Não, e foi que nem ela falou, só a parte da amamentação já esgota a mulher, porque tem criança que mama a cada 3 horas, né? A maioria. E você tem que acordar a noite inteira. Eu acho E não importante a dorme gente, eu direito. acho que a importância da consultoria, antes dela ter, ela enxergar que ela precisa de ajuda, que a gente não precisa fazer tudo sozinha. Sim. Né? Porque a gente é mãe e tem responsabilidade com o filho. Não, a gente não precisa, a gente tem que realmente... A palpite é uma coisa, mas ter a ajuda de alguém, principalmente da família, uma mãe, ensinar. Você mesmo, às vezes a mãe tá junto ali, já aprende alguma coisa. Com certeza, até porque as mães têm aquelas coisas antigas. As crenças, né? As crenças, que às vezes, né, hoje em dia é tudo tem muitos estudos, né? Isso daí não é bom, isso aqui é bom. Então, na maioria dos cursos que a gente faz com o casal, a avó está sempre presente, porque a gente precisa formar essa equipe para a mãe ter essa rede de apoio. Então, a mãe, muitas vezes, no seu pós-parto, ela sempre se viu muito independente, sem precisar de ajuda de ninguém. E naquele momento, ela precisa, mas ela não sabe pedir. Então, a gente orienta aquela família do que fazer para ajudar aquela mãe. É verdade. E muitas coisas e muitas avós falam assim, nossa, isso não podia mais, não pode, eu fiz tanto isso, tipo, quando o peito tá na fase da pojadura, que o peito fica muito engurgitado, não sei se aconteceu isso com você, que é a troca do colostro pelo leite materno. As avós orientam você embaixo do chuveiro e deixar a água quente cair. E é super errado, porque a água quente, ela estimula, ela vasodilata, então ela aumenta a produção de leite. Foi isso que eu percebi quando eu fiz. Por isso que começa a escorrer. E aí é uma criança, ela fala, gente, eu sempre orientei, sempre fiz isso nas minhas filhas, nas minhas gestações, né? E como que eu não vou orientar isso para minha filha agora? Não hoje tem muito estudo, né? É que e quando a gente está no puerpério, né, nessa fase, a gente acaba sendo um pouco grossa, estúpida, né? Então, eu acho que é bom até a consultoria para preparar a cabeça da avó, da mãe, da até sogra. Por ciúmes, né, que da criança. vai receber. Porque realmente os hormônios estão à flor da pele, a gente está com dor, a gente está cansado, sem dormir. Atenção voltada tudo para a criança, todo mundo que dava atenção para você volta tudo para a criança. Realmente, durante a gestação a atenção é só mãe, né? Todo mundo quer colocar a mão na barriga, fala que ela tá linda, que ela tá maravilhosa. E no pós-parto você se encontra super prostrada, né? Porque cheio de gente querendo visitar. Você fica o tempo todo de pijama, né? Porque é mais fácil para que você amamente toda hora. E aí você fica lá e tá todo mundo chegando com presentes, como pra criança, e a mãe nada, nem atenção. E ela precisa naquele momento, afinal foi ela que pariu, né? Ela que trouxe uma vida. Muitas mães têm a depressão pós-parto por conta disso. Tem a depressão pós-parto. Até porque a gente já comprou tudo pra criança, né? Já comprou vai tudo visitar lá, daí a pessoa vai, toma um café, lava a louça, né? Faz uma janta, um almoço, um café da tarde. Traz um creme pra mãe, qualquer coisa. O legal como vocês fazem, né? E a criança tá muito bem, obrigada. Geralmente tá bem. E não fica esperando o café da tarde, né? Quando você vai visitar, a não ser que você leve esse café da tarde. Principalmente uma mãe acabou de sair de um hospital, né? Eu lembro que eu não queria ver ninguém. Nem pra contratar a funcionária eu queria ver, eu não queria ninguém. Eu fiz a minha mãe com a minha sogra contratarem. É porque a variação de hormônio, ela oscila muito, né? Então, tem dia que você tá muito triste, tem dia que você tá muito feliz. Às vezes você tá chorando, você não sabe nem por quê. Isso não significa que você está em depressão pós-parto. Tem um estágio, né, pra gente chegar a essa depressão. Mas pode acontecer e é super comum acontecer, que a mãe fique muito chorosa e entra até em depressão. E a consultoria você costuma fazer até quanto
Quanto tempo? O curso preparatório, o ideal é que seja até 34 semanas, mais ou menos, porque no final da gestação a gente não tem muita vontade de sair de casa. E depois as consultorias até quando a mãe restabelecer as mamadas, né? Geralmente até o 15º dia, que é quando acontece do leite regular a produção, e aí a mãe não precisa mais de ajuda. Mas às vezes uma consultoria a gente já consegue corrigir tudo e a mãe já... E tem muitas mães que, por exemplo, não têm leite. Tem alguma dica assim, que você poderia dar que ajude a estimular mais a produção de leite? Tem algo que, né, possa fazer, ou isso daí é muito individual, de mulher para mulher? Na verdade, não existe mãe que não tenha produção de leite. Todas têm? Todas têm. O que diferencia uma da outra é o estímulo. Quanto mais o bebê mama, mais você produz. Sim. Então, a gente precisa estimular aquela mama para que você tenha mais produção de leite. É uma lenda muito ruim até, né? Não existe leite fraco. O colostro, ele é o primeiro leite que é dado para o bebê, que é até o 3º dia de vida. Ele é o mais rico, por isso que ele é considerado a primeira vacina do bebê, cheio de anticorpo. Tudo que você tinha de imunidade da sua fase adulta, você passa para o seu bebê nessa fase de amamentação. Então, não existe leite fraco. O melhor leite é o próprio leite da mãe para o bebê. Ai, adorei nosso bate-papo. Espero que vocês de casa tenham gostado também. Muito obrigada pelas dicas, Rafaela. Imagina. Quer deixar seus contatos para quem está em casa? Sim, o meu Instagram é rafa.consultoriamaterna e o meu telefone é 99192-2222. E, gente, não saem daí que no próximo bloco vai ter dicas de maquiagem para o Natal. A Paola, como maquiadora, vai dar dicas para vocês. E não saia daí que Toda Beleza volta já. Olá, o Toda Beleza está de volta e agora a nossa maquiadora Paola vai dar dicas para vocês de maquiagem, né, Paola? Sim, pro Natal, pro Ano Novo. Na verdade é uma maquiagem clássica que você consegue usar em qualquer ocasião, né? Mas é que hoje a gente trouxe o batom vermelho para combinar, né, com o clima de Natal que tá chegando. E eu já fiz de um lado, né? Eu passei um pouquinho de base só nela. Passei blush, contorno também, um blush um pouquinho mais rosado, um pouquinho mais forçado, né? Porque ela tem a pele bem clarinha e dependendo de quando você passa o batom vermelho, ele dá um destaque, né? E dá uma esbranquiçada na pele, então você tem que forçar um pouquinho mais. Passei um rímel de sobrancelha e um rímel do outro lado, bem básico. Antes de começar o delineador, eu esfumei os olhos dela com um tom um marrom mais escuro. E depois vim com um pouquinho de iluminador. O delineador é um... Né, é o coringa. Não, além de ser um coringa, ele é um terror de todo mundo. Né? Isso é verdade. E eu já falei, tem que treinar. Já falei que outra vez que eu vim, não adianta. Mas se não tiver treinado tanto no ano, as melhores opções são a caneta e o líquido, que é em pincelzinho bem fininho. Quanto mais fino, Quanto mais fino, melhor. E a caneta, o que acontece? Ela tem uma pontinha bem fininha e ela vai engrossando. Então, dá para você fazer tanto o risquinho mais fino e depois você puxa engrossando ele já. Então, ele é bem mais fácil. Sim, quando você não tem tanta prática. Então, a gente vai usar ele hoje. O que eu falo para quando for fazer o delineador? Você vai pegar o último risquinho, o último pelinho da sobrancelha e o último pelinho dos cílios. Sim. Eu sempre gosto de fazer o risco antes. Eu já fiz aqui nela, fiz um pouco mais deitado, mas é sempre indo como se fosse para a sobrancelha. Eu vou puxar o delineado. Começa sempre do final, então. Eu sempre começo pelo risco. E aí, o que você toma como base aí para... Então, o último fiozinho dos cílios, encontro com o último pelinho da sobrancelha. Aí porque não tem pra não puxar, ficar aquela coisa muito pra cima, pra baixo, e não, pra cima. porque senão ou você ergue demais e fica parecendo um palhaço, ou você abaixa o olhar. Então não é isso que a gente quer. Aí você começa puxando. Pode puxar devagar, até como se fosse um risco de lápis mesmo. Sem pressionar muito a mão. Sem pressionar, ó. Pode levantar. Vocês estão vendo o risquinho aqui, ó? Eu fiz um bem levinho. A hora que eu fizer esse risquinho, pode deixar a cabeça assim. Eu vou
puxar, não da ponta, porque senão você engrossa a ponta. Então, você vai puxar do meio desse fiozinho pro centro do olho. Como se você fosse contornar para poder pintar dentro dele. Então, vou puxar ele daqui. E vai levando pro centro do olho. Isso, leva pro centro do olho. Não estranha, então vai ficar assim mesmo. Aí o que eu faço? Depois eu já venho lá do finalzinho para interligar com esse risco que tá aqui no meio. Vai ficar mais ou menos assim quando você fizer. Aí o que acontece? A gente vai pintar. E vai preenchendo. Porque sempre que a gente contorna antes, a gente tem menos dificuldade, porque daí você não engrossa mais ele. Porque se você for errando, você vai engrossando, na hora que vê, tá lá na sobrancelha do delineador. Aí vira uma sombra, né? Não é só vira uma delineador. sombra e a pessoa desiste. E outra, se você vê que engrossou, nem aqui, deu uma puxadinha, por exemplo, no último segundo puxou demais, ficou muito grosso. Pega um cotonete, coloca, por isso que eu falo que faça o olho antes da pele. Porque daí você consegue consertar qualquer coisa que você faça no olho sem estragar o que está no resto. Então você vai pegar um pouquinho de água micelar, se não for para dar, você pega aquela água micelar bifásica, que é um pouquinho mais oleosa. Sim. Você vai pegar o cotonete e vai puxar, como se fosse para puxar mais o delineador. E aí vai ficar mais puxado. Sim. Pode abrir o olho. Olha que lindo que ficou, gente. Tá vendo? Nossa, um delineado muda, né? Muda, não adianta, muda o olhar. E eu passei só rímel nela. Aí eu vou passar o rímel. O rímel, a dica que eu dou é nunca feche o olho totalmente ou nunca deixe o olho muito aberto. Olha meio para baixo, quando você consiga olhar o pincel, mas você tenta olhar mais para baixo do que pra reto. cima. E primeiro eu passo em cima, com movimento curvado, para curvar bem os cílios. Aí, gente, outra coisa temida é o batom vermelho, que eu também erro às vezes. Então, eu gosto sempre de ter um lápis, pode ser vermelho, pode ser outra cor. Se você não tiver um lápis vermelho, geralmente vocês têm essa cor aqui, que é um nude. O que vocês fazem? Contorna a boca primeiro, para depois passar o batom vermelho. Sim. Porque geralmente a gente não tem noção e vai passando já, como se não houvesse amanhã. Sim. Né? Então eu contorno primeiro a boca dela com esse lápis meio nude. Veja a delimitação. A boca da gente também é outra coisa. A gente não sabe que tem um branquinho aqui que também é boca. Então a gente peca às vezes nisso. Que tem branquinho que também é boca. Então eu vou passar ele para depois a gente já passar o batom vermelho. Aqui em cima, você pode até ultrapassar um pouquinho. Pra dar aquela aumentadinha. Uhum. O plump que fala. E sempre deixar bem marcadinho ali o arco, né? O arquinho do cupido, né? E não precisa de muita coisa, né? Um delineado. Uma boca dessa, você precisa do que mais? Mais nada. Uma maquiagem que você faz em quanto tempo, mais ou menos? Quando for assim, uns 20 minutos no máximo por causa do delineador. Sim. Né? Aí a gente passa o iluminador no rosto, que eu gosto de passar por último, e acabou. Passo no nariz, um pouquinho no arco do cupido e um pouquinho no queixo. Olha que linda que ficou. Pode levantar. Pode levantar para quem está em casa dar uma olhadinha. Olha isso, gente. Você viu que foi mais importante, né? Delineador e o batom vermelho. Verdade mesmo. Né? Deu um tchan, né? Ela já é bonita. Quando coloca o batom vermelho, parece que destaca mais ainda. Muito. Paola, adorei a dica. Muito obrigada. Espero que vocês de casa tenham gostado. Um beijo. Feliz Natal! Feliz Natal para vocês. Quer deixar seu contato para quem tá em casa? Meu Instagram é Paola César Makeup. Meu telefone, pode falar comigo no direct, pode falar tudo comigo, lá tem um WhatsApp. E, como sempre, eu vou atender vocês com o maior prazer. Então é isso, gente. Muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima Toda Beleza.